Olá, amigos do Canal Única. Hoje vou me dedicar ao tema pandemia, Covid-19. Um tema bastante discutido e às vezes pouco entendido no campo securitário, até no campo das práticas de defesa e prevenção. Nos jornais de hoje, eu estou falando hoje, é dia 4 de dezembro, aqui em São Paulo, as notícias que veiculam assustam muito a gente. O Rio já não está tendo velocidade para recolher os corpos que estão morrendo nos hospitais. Os americanos estão morrendo um a cada 30 segundos. Níveis que não foram encontrados na pior crise da pandemia dos tempos passados. A Itália está repetindo números assombrosos, então a pandemia está aí de volta mexendo com todos nós. Por favor, meus amigos, levem isso muito a sério. Não há o que se fazer nesse momento. A vacina do momento é a prevenção. A prevenção é álcool gel o tempo todo na tua mão, álcool nos ambientes, máscara, distanciamento mínimo e, se possível, tente se isolar. Não menospreze os efeitos dessa doença. Quem esteve perto dela sabe que mal que ela causa, que sofrimento que ela traz. E todos estamos vulneráveis a isso. Eu chamo a atenção para que hoje, embora os casos tenham aumentado aqui no Brasil em particular, a morbidade tem diminuído. Por que está acontecendo isso? Porque há uma melhoria do protocolo. Naquela pandemia de abril, as pessoas tinham desespero, morria porteiro contaminado porque não sabiam disso, aí foram cuidar de como deveria agir o porteiro. Morriam enfermeiras em números até assustadores, que não sabiam como devia proceder as enfermeiras. Então, os protocolos evoluíram muito, tanto na gestão do processo pelas pessoas, como na postologia aplicada para fazer menor os sofrimentos e maior resistência. Então, o ambiente, nós melhoramos muito nesse combate, mas ainda há um grau de morbidade que nos assusta, ainda mais quando ele chega muito perto da gente. Hoje no começo, no pico da pandemia, você percebia que ela atingia um nível social menos protegido, as favelas, as periferias de São Paulo, praticamente do Brasil. Hoje não, ela está atingindo as classes mais abastadas, porque estão lotando os hospitais particulares, e isso é assustador. Fiquem atentos, não descuidem desse assunto. Vamos falar um pouco sobre seguro e pandemia. A pandemia é coberta pelo seguro? Alguém morre de Covid por causa da pandemia e tem seguro de vida, vai ser indenizado? Olha, vamos entender um pouco o conceito do seguro. O seguro é precificado por uma estatística que se dispõe a ele. Vamos pegar o exemplo do seguro de vida. Como é que é definido o preço de um seguro de vida? É pelo número de pessoas que morrem, é uma estatística estudada para isso e se estabelece um preço. Por exemplo, se numa cidade tem 1.000 pessoas e morre cada ano uma pessoa, então a taxa de mortalidade é 0,1%. Então ele vai cobrar a taxa de 0,1% do seu seguro. Eu quero segurar 1 milhão, vou pagar 10 mil reais por esse seguro. É assim que se calcula o seguro. Acontece que em cima desse preço, ele, evidentemente, acho que se colocar os impostos, as taxas de administração, os custos comerciais, as propagandas que eles anunciam, a margem de lucro. Então esse 1 talvez vire 2, mas é assim que funciona o seguro. Agora veja bem, como é que eu posso trazer uma indenização, uma pandemia que eu não sei quantos vão morrer, não foi previsto, não está precificada. E se ela não está precificada, eu sou uma empresa privada, eu não sou uma empresa social. A seguradora é uma empresa privada, ela requer lucro. Se não está precificada, ela não é obrigada. Então, universalmente, pandemias não estão contempladas nas coberturas do seguro. As seguradoras podem declinar essa indenização porque ela não está obrigada a isso, porque ela não precificou essa pandemia. Pois bem, como é que foi esse fato no Brasil? O Brasil tem que ser aplaudido, as seguradoras brasileiras, que elas não esperaram nada, elas não titubearam em pagar sinistro de pessoas que morreram de Covid, embora não obrigadas fossem. E todas se prontificaram e pagaram. Agora, uma coisa que foi interessante pelo lado do consumidor é que essa postura da seguradora de pagar indenizações, apesar de não estarem obrigadas a isso, no caso da saúde e no caso principalmente de vida, ela foi importante porque houve pelo público brasileiro uma percepção do valor do seguro de vida, porque até então ele é muito tênue, as pessoas não dão valor para o seguro de vida. Tem famílias hoje que estão sobrevivendo e perderam seu provedor porque havia um seguro para sustentar o custeio dessa família no pós-morte. Imagine enfrentar uma morte de um provedor que tem um peso emocional fundamental e a subsistência que vem em seguida. São dois problemas muito sérios e que o seguro resolveu com muita propriedade e com muita solidez. O mercado se mostrou sólido, porque compareceu, pagou e não teve rescaldo, e baixíssima judicialização. Isso foi maravilhoso, eu acho que o segurador brasileiro merece todos os nossos aplausos. As de saúde também, que também não eram obrigadas, abriram suas portas e foram atendendo. Só que os volumes começou a crescer e começou a haver um susto, será que ele vai manter isso por muito tempo? Aí o governo chamou as seguradoras para conversar, até para evitar uma futura judicialização, e chegaram num acordo que as seguradoras de saúde, por exemplo, poderiam usar suas reservas técnicas para poder pagar esse sinistro, para não comprometer as suas precificações e nem o equilíbrio das suas carteiras. Isso foi o que aconteceu, foi uma postura maravilhosa, o Brasil esteve à frente, na vanguarda do mundo. As seguradoras nossas têm que receber os parabéns pela postura maravilhosa que tiveram. Por outro lado,
a mídia às vezes põe um pouco de terror, a mídia é fundamental, a mídia livre é importante, é essencial para a democracia e para a informação da população, mas às vezes, e não por maldade, muito mais por desconhecimento, elas têm posturas que prejudicam um contexto. Eu vou dar um exemplo de uma operadora de saúde que foi muito criticada no começo, porque ela tem um foco em pessoas mais velhas. E foram ali que começaram o nosso grande ataque, nas pessoas mais velhas. E ela teve um alto grau de morbidade porque a sua população é de pessoas mais velhas. Ela é uma seguradora voltada para pessoas mais velhas. E ela não se faltou ao trato, não faltou atendimento. Ela foi um primor na relação daquelas pessoas. A mídia falou muito dos que morreram, mas não falaram do que escaparam. E muitos médicos e enfermeiros, por não conhecimento dos protocolos, foram vítimas desse processo, atendendo pessoas por essa operadora. Então, às vezes, a mídia tem que tomar um pouco mais de cuidado como coloca a informação no mercado para não macular personalidades que devem ser valoradas como essa operadora de saúde que eu falei para vocês. Mas a pandemia trouxe alguns fatores positivos, por exemplo, o seguro. Os seguros não podem comemorar isso, mas estão numa condição de relativo conforto. Por que relativo conforto? Teve dias da pandemia que você olhava a Avenida Paulista em São Paulo na hora do pico e não tinha um carro andando. Os carros saíram menos na rua, as colisões diminuíram, os roubos na rua, não tinha gente para ser roubada na rua, então os roubos de celular, roubo de carro, essas coisas quase não aconteceram. Então as pessoas, os sinistros foram menores. Na própria saúde, houve um momento em que os planos, os próprios hospitais e o próprio governo indicavam para adiar os tratamentos eletivos para abrir espaços em UTI para o combate à Covid. As pessoas que tinham uma doença que poderiam suportar não queriam ir ao hospital porque era um foco de grande risco, principalmente pelo protocolo primário, incipiente, que estava naquela época, que punha a pessoa em risco. Então era correr muito risco ir ao hospital. Então as demandas de saúde não foram pressionadas pelos casos eletivos para dar volume aos casos da Covid. E a Covid tinha protocolos definidos, então incorria um custo, ele era conhecido, não é um custo absurdo de uma cirurgia qualquer que você não sabe que preço vai chegar aquilo. Então houve um conforto muito grande nas seguradoras. Vocês podem ver que o reflexo ao final do ano, desse ano de 2020, os seguros de automóveis estão mais baratos, sofreram essa vantagem que a seguradora teve, ela repassou em preços, então os preços estão mais atrativos. Há uma preocupação com o futuro da saúde, porque as demandas reprimidas elas não acabaram, elas estão aí, pode ser que voltem de forma intensa nos primeiros meses do pós-pandemia, e isso realmente vai sobrecarregar o sistema. As seguradoras de saúde contemporizaram através de lei governamental também e não aplicaram reajuste, deixaram isso para o ano que vem. Mas fiquem atentos que o ano que vem fica apertado para vocês, não bastasse o risco da demanda reprimida se apresentar de forma unificada e junto e no mesmo momento, também tem aí um rescaldo para trás que deve ser recuperado, que são os preços. Fiquem atento ao mercado, negocie com suas seguradoras. Se você tem um perfil de conta boa, senta para conversar com a seguradora, ela não vai querer perder uma conta boa. Então, se a sua conta não está boa, gerencie para que ela fique boa. Eu estou falando mais de seguros corporativos, que o seguro individual não há que gerenciar, mas no corporativo sim. Então a gente tem aí uma parcela de ferramentas e podemos ajudar qualquer um de vocês que quiserem fazer essas negociações serem mais eficazes no momento em que essa pressão de preço vier a incomodar todos vocês. Procurem o pessoal da Única, mande seu corretor falar conosco, vai ser um prazer enorme poder atendê-lo. Muito obrigado. E aí, amigos, gostaram do filme? Se gostaram, dê um like, compartilhe com a sua comunidade. Inscreva-se no canal e aperte o sininho, que assim toda versão nova chega no seu smartphone automaticamente. Muito obrigado.